sejam todos bem-vindos a Um Café com Kardec, ao nosso canal. Estamos reunidos estudando e hoje estudando o livro A Gênese, o capítulo 13, Os Milagres segundo o Espiritismo. Então hoje nós estamos aprofundando a questão dos milagres, entendendo o milagre, né, sob o ponto de vista do Espiritismo, não é mesmo? E trazendo essa questão do milagre, o que nós podemos dizer em relação a isso? Então, Kardec ele procura nesse capítulo 13 da Gênese, né, descrever o que seria um milagre, né, e nos mostrar que através dos tempos, com as novas explicações da ciência e até mesmo do Espiritismo, né, que nós vamos revendo o que nós chamamos de milagre ao longo do tempo. E já no início desse capítulo, Kardec vai descrever o milagre através de diferentes perspectivas. Então, na perspectiva etimológica, né, ou seja, da raiz da palavra, o milagre seria aquilo que é admirável, uma coisa extraordinária e surpreendente. Nós também temos a definição de milagre na concepção usual da palavra, que seria algo sobrenatural, aquilo que estaria fora das possibilidades da natureza, das leis da natureza, e também no sentido litúrgico, seria mais aquilo relacionado à igreja, a concepção da igreja, que seria na derrogação das leis da natureza, pela qual Deus manifesta o seu poder. Então, por um ato divino, uma vontade divina, Deus, né, quebraria uma lei da natureza, revogaria uma lei da natureza para fazer manifestar a sua vontade. E nós, de uma forma geral, nós acabamos utilizando também milagre no dia a dia para exprimir aquilo que é fantástico, né? Aquilo que é admirável. Então, por exemplo, uma pessoa muito doente, né? Muito enferma, às vezes internada com grande risco de uma morte, né? E que acaba recuperando-se, nós muitas vezes acabamos utilizando, foi um milagre, né? E na verdade é uma possibilidade que haja essa recuperação totalmente dentro das condições de que a medicina, a ciência e a natureza permitem que aconteça, não é mesmo? E aí Kardec define também as características do que seria um milagre, que seria algo inexplicável. Então, a partir do momento que a ciência passa a explicar aquele fenômeno, isso já não pode mais ser considerado um milagre. Seria algo incomum, que não ocorre frequentemente, algo isolado e excepcional também. Sempre que um fenômeno ele passa a ser reproduzido por vontade ou espontaneamente de forma muito comum, isso também não pode mais ser considerado um milagre, não é mesmo? E aqui, seguindo, né, o capítulo, tem um trecho muito bacana que Kardec diz o seguinte: os séculos da ignorância foram fecundos em milagres, porque tudo que tinha uma causa desconhecida era considerado milagroso. À medida que a ciência revelou novas leis, o domínio das maravilhas se restringiu. Mas como a ciência não havia explorado todo o campo da natureza, restava ainda uma grande parte para o maravilhoso. Então a gente vê que ao longo do tempo, a ciência se desenvolvendo e explicando diferentes fenômenos, né, tudo que se entendia por milagre foi deixando de lado e passamos a ver todas as possibilidades da natureza, né, e entendendo o Espiritismo como sendo, segundo na concepção de Allan Kardec, uma ciência de observação, né? E passando a observar melhor os fenômenos espíritas, né, verificou-se que as manifestações dos espíritos também era uma possibilidade da natureza, ou seja, não é algo do sobrenatural, né? Olha a importância da gente compreender melhor isso, né? Sempre entendendo que o espiritismo é uma ciência, né? No caso, quando você disse da pessoa doente e ficar bem, disse que foi um milagre, né? Porque muitas vezes, no caso do Lázaro, por exemplo, né, o espiritismo, com a pesquisa de Kardec,
sobre os estados, né, da natureza, do espírito, Lázaro estava no estado de catalepsia. Então, não tinha milagre, não era nada de maravilhoso. Ele estava naquele estado, podendo voltar à vida, porque realmente ele não estava morto. E Jesus demonstrou essa possibilidade por meio de sua força e de sua compreensão, né, no caso. Como hoje nós estudamos o Espiritismo e temos essa compreensão por meio dos diferentes estados, né, dos médiuns, no caso. É interessante porque a respeito da história de Lázaro não foi nem milagre e nem a ressurreição, tanto aclamado e divulgado pelo catolicismo, né? E sim, foi uma lei natural. Uma lei natural. Ele estava em estado cataléptico. Então, na época de Jesus, não se conhecia essa doença, né? E então era dado como milagroso. Ele voltou, Jesus fez um milagre. Mas, na verdade, nós somos regidos, nós estamos sujeitos às leis naturais. E elas são imutáveis, porque elas são criadas por Deus. E Deus, um de seus atributos, como já falamos num vídeo anterior, Deus é imutável, Ele não sofre mudança, porque se sofresse mudança não haveria equilíbrio no universo, né? Então as leis são imutáveis. Com o passar do tempo, as ciências, a química, a física, ciências biológicas vieram tirar o maravilhoso de muitos fatos ocorridos que foram considerados milagres, né? Com o tempo, eles foram todos esclarecidos. E essa questão do milagre, eu acredito que para muitos é imposto até como uma recompensa, não é? Exatamente. Né? Numa perspectiva de que Deus poderia agir por um e não por outro. Exato. Né? E aí a gente vai compreendendo assim, entendendo que Deus é imutável, soberanamente justo e bom. Por que Ele permitiria ou teria a vontade de que um de seus filhos saísse daquela situação e outro não? Que justiça e bondade é essa? Né? Então, é um Deus que escolhe, é um Deus que faz da vida dos seus filhos como se fossem fantoches, né? Agindo para um e não agindo para outro. Né? Seria contradizer, né? Seria contradizer a divindade. Sim, e a natureza divina da maneira com que nós já conseguimos compreender, né? E na história da humanidade, né, na história da evolução humana, a gente consegue observar isso muito bem, né? Por exemplo, os fenômenos da natureza mesmo que hoje para nós é muito comum, como raios, a própria chuva, né? A mudança das estações, como que era compreendido antigamente? Né? Era como uma intervenção divina, como fatos mitológicos, e hoje a gente entende que é por uma questão natural, da própria natureza, de mecanismos de funcionamento do universo, dos planetas e tudo mais. A ignorância, nesse sentido, remetia a fatos onde demonstrava que Deus estava raivoso, Deus estava vingativo, Deus estava descontente, né? E isso prova hoje pelo estudo por meio da ciência que são fatos naturais. E sendo assim, o Espiritismo vem trazer, né, por sua vez, pela ciência que o Espiritismo comprova, né, vem revelar, por essas leis naturais, vem explicar os fenômenos de competência dentro do Espiritismo. Porque a existência dos espíritos e a sua intervenção no mundo material é isso, né? Todos pensam que é algo sobrenatural e, no entanto, essa afirmação é necessário provar, como está dizendo aqui no item 4, né, do livro da Gênesis,
para se fazer a afirmação seria necessário provar que os espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza e que ali não existe, nem poderia existir nenhuma dessas leis. No entanto, o espírito é apenas uma alma que sobrevive ao corpo e o ser principal, já que não morre, ao passo que o corpo é apenas um acessório que se destrói. A existência é tão natural depois como durante a encarnação. Então, o fato é natural. E foram comprovados pelas mesas girantes e tudo mais. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa sobre isso. Daí a importância da gente compreender melhor isso para não cairmos em misticismo, né? Porque a partir do momento que a gente vê que as manifestações espíritas, né, são possibilidades da natureza, né, algo dentro da natureza, a gente deixa de lado todos aqueles misticismos, aqueles ritualismos, né, que por muitas vezes acabam preenchendo ao longo do tempo todas essas manifestações. Sim. Né? É bem interessante. Esse tema a gente ficaria aqui horas discutindo, mas pelo decorrer a gente já encerra aqui, né, o nosso estudo, a participação de todos. É um tema que a gente ficaria horas discutindo, né? E assim agradecemos a presença de todos, pedindo que, se gostaram do vídeo, clica no sininho ali embaixo e dê um joinha, clique no positivo. Assim vocês estão ajudando a gente a divulgar para mais pessoas. Até mais!